Salem, Massachusetts, 1692. Era uma cidade difícil e a vida estava prestes a piorar ainda mais. Duas garotas na casa de um ministro começam a gritar, ter convulsões e falar uma língua incompreensível, assustando toda a cidade imediatamente. Os médicos investigam, mas não acham doença ou ferimento. E então, imediatamente, as palavras dos médicos desencadeariam um pesadelo, a mão do mal, e assim a cidade entra em colapso. Todos estão acusando uns aos outros de serem bruxos, crianças estão acusando adultos, famílias estão se voltando umas contra as outras e ministros estão pregando sobre fogo e enxofre. O diabo entrou imediatamente em nossa cidade. 3 mulheres são acusadas de bruxaria, sem advogados ou Estado de Direito, e condenadas à morte apenas pelo medo. E então, dezenas a mais. Até a esposa do governador é acusada de bruxa. O pânico domina e a lógica foi descartada. Essa não é apenas uma história divertida de história, é a história de como o medo pode dominar uma cidade, de como a lógica pode ser descartada diante do pânico satânico, como todos somos suscetíveis quando o pensamento crítico cede à histeria coletiva. Hoje, vamos mergulhar na chocante e aterrorizante verdade por trás dos julgamentos das bruxas de Salem. Esta é uma história de como o medo pode mudar a psicologia de uma cidade inteira. E como, com apenas boatos e sem o Estado de Direito, inocentes podem ser condenados à morte. Vamos começar. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Mark Gagnon e obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todo o mundo, de todas as épocas, para sempre. Sim, é nesse acampamento que passamos por tudo. Temos conversas fascinantes com especialistas globais, permitindo que eu explore minhas curiosidades e interesses incomuns. Eu mergulho em todo o assunto que, você sabe, chama minha atenção naquela semana, e agora tentamos explicar de um jeito divertido. Se você gosta do canal, confira o History Camp, onde exploramos conceitos históricos. Religion Camp, onde discutimos conceitos religiosos. Inscreva-se no canal, agradeço muito, estou viajando. Mark Gagnon ao vivo. Assista meu stand-up comedy. Estou animado para que vocês assistam. Você pode conferir no Mark Gagnon ao vivo. Agora vou estar viajando. Claro, esse show não seria possível sem a ajuda de vocês, sabe, espectadores como você. Assim como meu bom amigo Christos Pacadopodos, o próprio Leônidas, o Leão da Grécia. Como vai você, Christos? Indo muito bem. Tudo bem, Christos? Não temos tempo. Hoje vamos explorar uma reviravolta interessante na história americana. Tudo bem, talvez nem todos saibam disso, os americanos certamente sabem, mas não sei se vocês conhecem todos os detalhes de como isso ocorre. Como o medo pode tomar conta de uma cidade colonial americana e levar pessoas a matar esposas, avós, tias e empregadas? É algo bem louco, é uma história insana. E hoje nós vamos chegar ao fundo disso, tudo bem? Então por onde isso começa? Colônia da Baía de Massachusetts. Essa era uma antiga colônia proto-americana lá nos anos 1600 e era uma época difícil. Sendo honesto, se você fosse um dos primeiros colonos na América. Além de tentar matar os nativos americanos, você precisava sobreviver ao inverno, que também queria te matar. Era brutal e terrível, diferente da Inglaterra, Escócia ou de onde você veio. Você estava indo para lá e tentando sobreviver a alguns dos piores desafios ambientais que a América tinha a oferecer. Suas colheitas fracassavam, as pessoas ficavam doentes e ninguém sabia o motivo. E em 1692, as pessoas em Salem viviam em um mundo onde nada acontecia por acaso. Veja, tudo tinha um motivo, e esses motivos quase sempre eram desviantes, não é? Se uma vaca parasse de dar leite, uma criança morresse ou um homem adoecesse, algo assim, não era azar, era um sinal. Tudo tinha um motivo, e essas pessoas eram tão puritanas que o motivo geralmente era o diabo. Agora, o povo de Salem, Massachusetts, era puritano. Esta era uma seita muito específica de protestantes ingleses que haviam deixado sua terra natal para construir o que acreditavam ser uma sociedade pura e temente a Deus. Os novos israelitas, os escolhidos de Deus, indo para o oeste, para o novo mundo, e fazer o que acreditavam ser vontade de Deus, conquistar terras pelo fogo, certo? Mas eles queriam eliminar os excessos, sabe, da Igreja da Inglaterra e viver apenas pela Bíblia. Para eles, fé não era, sabe, conforto pessoal, certo? Não era tipo, sim, isso é uma coisa legal de se fazer. Era ordem e disciplina e culpa constante e autoexame. Eles acreditavam que o mundo era um campo de batalha entre Deus e Satanás.
Para eles, tudo o que ocorria, qualquer doença, infortúnio ou morte, era visto como o diabo corroendo essa sociedade piedosa. Então, a colônia da Baía de Massachusetts ainda era bem jovem, não tinha nem 70 anos, sabe, nos anos de 1690, e esses colonos tinham sobrevivido a todo tipo de coisa, guerras com os povos nativos, surtos de varíola e, sabe, o medo constante de que a Inglaterra pudesse simplesmente aparecer, revogar a carta deles, tirar a autonomia deles e levar todo mundo de volta para a Inglaterra. A terra é difícil e os invernos piores. E como resultado, essas pessoas ficaram ainda mais fortalecidas na fé e na igreja. Os ministros não falavam de conforto ou relacionamento pessoal com Jesus, mas de advertência. Cada sermão lembrava que a salvação não era garantida e exigia boas ações para ir ao céu. Era bem rigoroso. Então, eles realmente não tinham jornais, e livros eram raros. As vozes de autoridade ali eram o governador da colônia e principalmente o ministro. O ministro era meio que... Parecia que a classe sacerdotal havia assumido o controle e havia apenas um único pecado, uma única coisa errada. Você pode quase pensar na letra escarlate, certo? Um salve para Hester Prynne, tipo, se você fizesse algo errado, isso te marcaria para sempre. Nessa pequena colônia, todos sabiam de tudo, inclusive sobre bruxaria, feitiçaria e magia negra. Não era como superstição ou até algo engraçado que as pessoas meio que acreditavam, mas nunca tinham visto de verdade. Era um fato, certo? A Bíblia afirma literalmente que bruxas existem. Não permitirás que uma bruxa viva. Se as escrituras diziam, era verdade, pois falavam muito disso na Bíblia. Se o diabo era real e todos acreditavam nisso, então demônios, bruxas, feiticeiros e servos do diabo também seriam reais. Essa pequena cidade de Salem, em Massachusetts, ficava a poucos quilômetros do movimentado porto de Salem, também pequena e rural. É tudo o que se espera de uma colônia do final dos anos 1600, todos sabiam o que os outros faziam. As famílias disputavam terras, dinheiro e liderança da igreja. E você sabe, era uma verdadeira mistura política que você pode imaginar dessas pessoas da Inglaterra vindo para cá em busca de uma vida melhor. Então, eles contrataram um ministro, um cara chamado Samuel Paris, e nem todo mundo gostava dele. Algumas pessoas o apoiavam, mas outras queriam que ele fosse embora. Em toda a facção política, há pessoas dos dois lados, e essa tensão já se acumulava há tempos. No início de 1692, todo mundo na vila de Salem estava exausto. O inverno estava se arrastando por muito tempo, e esse inverno em particular estava especialmente ruim. A comida está escassa e as pessoas estão no limite. Certo, elas estão apenas tentando sobreviver, é literalmente uma questão de sobrevivência. Já gravamos vídeos parecidos sobre Jamestown e outras colônias americanas. É brutal. Certo, eles não sabem como viver da terra. Eles realmente não sabem. Eles estão tentando pegar práticas agrícolas inglesas e aplicá-las no novo mundo, e isso realmente não está funcionando. E literalmente o inverno é tipo, tudo bem, vamos apenas nos abrigar e tentar sobreviver. Na casa do reverendo Samuel Paris, ministro da cidade, algo estranho acontecia. Veja só. Paris morava na casa paroquial com sua esposa e sua filha de 9 anos, Betty, sua sobrinha de 11 anos, Abigail Williams e 2 escravos, um casal chamado John e Tituba. Nos meses frios, todos ficavam dentro de casa, certo? Para as 2 meninas, os dias eram cheios de orações, tarefas domésticas e tédio, e às vezes Tituba contava histórias. Fragmentos do folclore de sua terra natal, na América do Sul, onde viveu antes de ser escravizada. Depois foi levada para Barbados e, em seguida, para esta colônia em Massachusetts. Não eram histórias que as crianças puritanas já tinham ouvido ou que deveriam ouvir, mas por causa disso, elas prestavam muita atenção. As meninas agora experimentavam casualmente coisas como adivinhação. Ok, colocando claras de ovo na água e observando suas formas para tentar prever o futuro. É como ler folhas de chá, dá para imaginar. Eram truques antigos, ingleses, que as garotas jovens faziam por diversão. Quando os invernos eram entediantes, a elite puritana e seus pais proibiriam isso totalmente. As crianças sempre procuram confusão, e essa era a que estavam achando agora. Alguns mais tarde alegariam que Tatuba tinha ensinado essa prática a elas, mas ninguém conseguiu provar isso. Agora, em um lugar onde a fé era, digamos, a doutrina dominante, o boato já era suficiente para plantar alguma suspeita. O reverendo Paris era um homem severo e atormentado. Seus sermões eram exatamente o tipo de coisa que, sabe, você imaginaria dessa era de fogo e enxofre, que o diabo está à porta e há inimigos dentro da aldeia. E sabe, a ira de Deus vai cair sobre nós se não seguirmos as Escrituras.
A casa dele era muito rígida, como se espera da casa de um pregador. E claro, todas as crianças e todo mundo que morava na casa e na cidade inteira basicamente viviam em um estado de medo. Então, em janeiro, Beth e Abigail começaram a agir de forma um pouco estranha, e elas estavam agindo diferente. E elas começaram a ter, terrores noturnos, sabe? E estavam gritando sem motivo algum. Elas entraram em pânico, se esconderam sob os móveis e falavam coisas sem sentido, como em línguas estranhas. Isso é o que alegam pessoas da cidade. Os corpos se contorcem de formas estranhas e dizem estar sendo esfaqueadas ou estranguladas por mãos invisíveis. Então, Paris, o ministro, chama o Dr. William Griggs, mas o doutor examina as jovens e não encontra doença, ferimento ou explicação para o comportamento delas. Mas ele sabia o que a vila esperava ouvir dele. E em um mundo onde você sabe, coisas que não têm explicação têm uma causa espiritual, só resta uma resposta, e se você puder adivinhar qual é essa resposta, provavelmente está certo. Ele falou que as garotas estavam menstruadas. Não foi isso que ele disse. Cristos, pare de rir. Isso é totalmente sexista. Ele disse que as garotas estavam com a mão do mal. Agora todo mundo na cidade sabia o que isso significava. Ok, essas palavras simplesmente, acenderam um pavio nesse barril de pólvora de paranoia espiritual. E se for um médico, né? Um homem cujas palavras obviamente tinham muito peso, e o ministro cuja palavra, você sabe, é basicamente a lei da cidade. Estão culpando o diabo. Quem vai contestar? Todas essas pessoas temem a Deus e ao diabo. Então, imediatamente todo mundo pensa, parece mesmo. Duvidar deles seria duvidar da ordem natural do lugar onde viviam. Em pouco tempo, outras garotas também apresentaram os sintomas. E Putnam Jr., Elizabeth Hubbard, Mary Walcott e Mercy Lewis faziam basicamente o mesmo. Elas gritam dizendo que veem formas, sombras e que os espíritos as atormentam. E o que os adultos fizeram? Reuniram-se para rezar, mas o medo só crescia. Ministros iniciam jejum, vizinhos espalham boatos. Se havia feitiçaria em Salem, era preciso encontrar as bruxas, certo? Algo possui essas garotas e alguém é culpado. Então elas foram pressionadas a revelar quem as atormentava. Onde tudo começou? Inicialmente ficaram quietas, mas em 29 de fevereiro foram encurraladas. Por questionamento, cansaço e expectativa, elas finalmente falaram, e esses são os nomes que disseram Sarah Good, Sarah Osborne e Tituba. E com isso, as acusações começaram a surgir. Devagar no início e então completamente incontroláveis. As engrenagens estavam totalmente em movimento e não parariam até que a justiça fosse feita. As 3 mulheres nomeadas foram interrogadas em 1º de março de 1692 e nunca tiveram chance, certo? Elas eram pobres, isoladas e sem defesa, alvos fáceis, certo? Sociedade inglesa baseada em status, reputação e origem familiar. E todo tipo de coisa patrilinear que você esperaria de, uma cultura muito masculina que está tomando conta desse espaço colonial. Vamos começar com Sarah Good, uma mendiga que vagava de casa em casa pedindo comida, abrigo e fazendo alguns serviços para as pessoas. Ela fazia de tudo para ter onde morar e muitos achavam ela desagradável, certo? Ela era amarga e quando alguém a rejeitava, ela, gritava com a pessoa ou ficava frustrada. E depois, quando uma vaca morria ou uma criança ficava doente, aquelas palavras murmuradas voltavam para assombrá-la. Em Salem, essa reputação podia ser perigosa. Sarah Osborne é uma mulher mais velha, frágil e também impopular. Por todos os relatos, ela era bastante rabugenta, certo? E eu também seria, se as pessoas estivessem tentando me matar por ser uma bruxa, sabe o que quero dizer? Entendo o lado dela. Anos depois, ela morou com um homem antes do casamento, causando um escândalo inesquecível. As pessoas a viam como uma prostituta e, no fim das contas, como uma pária social, sabe? E ela não ia à igreja há muito tempo. E estava brigando com os próprios filhos por causa de propriedade, então as pessoas a viam como gananciosa, imoral e, no fim das contas, alguém que virou as costas para Deus. E então, claro, tem a Tatuba, a mulher de quem falamos. Ela é uma mulher indígena que veio de Barbados, originalmente da América do Sul. Para os puritanos, esses lugares eram terras distantes de bárbaros e selvagens, por isso ela falava diferente. Ela, tinha seus pequenos rituais populares de sua cultura original, e só isso já a tornava extremamente perigosa. Como você pode imaginar, dentro dessa rígida e puritana colônia da Baía de Massachusetts? Então, por ser uma escrava, ela não tinha direitos. Se fosse acusada, ela poderia ser interrogada por qualquer meio e questionada sem recurso legal. Agora, os magistrados desta cidade, João Hawthorne e Jonathan Corwin, conduziam os interrogatórios nessas casas de reunião lotadas. Certo?
Ainda não são julgamentos, mas o tom é claro. Parece que os homens não buscam inocência. Ou, sabe, não existe esse negócio de inocente até que se prove o contrário, ou tipo, um padrão de prova. Eles simplesmente exigem culpa. As meninas aflitas também estão lá. Quando cada mulher entra, as meninas gritam e desmaiam, dizendo que estão sendo estranguladas por mãos invisíveis. E sempre que a mulher acusada levantava o braço, as meninas gritavam. Espectro, que significa algo como um espírito invisível ou uma forma fantasmagórica, estava atacando elas e a sala estava em completo caos. Certo, e mais uma vez, isso não é um julgamento nem tribunal, é só um exame público dessas mulheres, sem advogado ou algo parecido presente. Então Sarah Good simplesmente nega tudo, ela jura que é inocente. Naquele mundo, a raiva e o desespero dela a faziam parecer mais culpada, então os magistrados a pressionavam. Ok, se você não é uma bruxa, quem está encurralado? Sarah Good fez o que muitos fariam para se salvar. Apenas disse que sim. Eles basicamente forçaram mulheres a denunciarem umas às outras. Então ela diz, é Sarah Osborne. Agora, Sarah Osborne, a velha rabugenta, ela também nega. Ela diz que ela mesma estava sendo atacada e em um pesadelo, eles, sabe, esses espíritos tentaram arrastá-la da cama e que ela está fraca, doente e assustada. Ela vai para a prisão, morre 2 meses depois como idosa, sem nunca ser julgada ou condenada. Ela simplesmente morre. Agora, Tatuba, o exame dela é um pouco diferente, ela confessou. Ninguém sabe o que houve antes dela falar. Se você sabe, Paris, o ministro, o homem que era dono dela, a espancava ou ameaçava ou prometia misericórdia se ela cooperasse. Tipo, sabe, basicamente como um acordo. Ninguém sabe exatamente, mas seja qual for o motivo, Tatuba simplesmente disse o que eles queriam ouvir, certo? Ela confirmou que viu o diabo. Ele apareceu para ela como um homem alto, cabelos brancos, de preto com um livro e pediu que assinasse. E ela disse que havia 9 nomes no livro, embora ela não conseguisse lê-los. Ela disse que Good, Sarah Good e Sarah Osborne estavam no livro e descreveu uma cena bem vívida. Ela disse, um pássaro amarelo, um cachorro preto com cabeça de mulher e uma criatura peluda andando em 2 pernas. Ela mencionou espíritos animais que serviam às bruxas e descreveu o diabo viajando com 2 mulheres e um homem de pele escura, todos a incentivando a prejudicar crianças. Ela chorava, tremia e estava apavorada. Para os puritanos, ou seja, os leigos presentes naquela sala, a confissão dela só confirmou tudo. Na lei puritana, esse tipo de confissão não era apenas uma evidência para um julgamento, era uma prova. Isso mostrava que o pecado existe, o diabo age e as bruxas são reais. Se essa mulher afirma ser uma bruxa e ter feito um pacto com o diabo, ela é culpada. E os aldeões obviamente acreditavam em cada palavra, certo? Há 9 nomes escritos nesse livro do diabo, então isso significa que há mais bruxas por aí. Eles já pegaram a Tatuba, pegaram, você sabe, a Sarah Osborne, mas isso significa que restam 7, então com a confissão da Tatuba, os aldeões simplesmente acreditam em tudo, certo? Eles acreditam nisso. Neste livro há 9 nomes, Sarah Good, que Tatuba afirma estar ali, e Sarah Osborne, que também consta no livro. Isso significa que ainda restam 7 bruxas na vila e a caça às bruxas de Salem começou oficialmente. E basicamente, com esse tipo de, você sabe, caça às bruxas a partir daquele momento, o padrão era o mesmo, um processo brutal, certo? Você seria acusado, investigado, e se confessasse, talvez sobrevivesse na prisão, mas se negasse, poderia acabar sendo morto. Em março, o pânico crescia rápido, com novos nomes, acusações e prisões semanais. Todos conversavam, dedurando uns aos outros. As garotas no centro de tudo viraram quase celebridades. Elas podiam mandar matar qualquer um sempre que gritavam. Quanto mais nomes essas garotas davam, mais crível tudo parecia. E se você não tomasse cuidado, podia acabar se envolvendo nisso, seja como vítima ou como acusado. No fim de maio, mais de 60 pessoas estavam sob custódia, ou seja, 60 mulheres. Em setembro, esse número seria cerca de 150. O que começou com uma casa agora se expandia da vila de Salem até a cidade de Salem e Topsfield. Metade do condado de Essex foi envolvida. Homens, mulheres e até crianças de 4 anos foram acusadas. A maioria das garotas que acusavam também eram crianças. Ann Putnam Jr., com apenas 12 anos, foi uma das principais acusadoras entre os puritanos. Isso as tornava mais críveis, já que crianças eram vistas como puras e menos propensas a mentir. Elas tinham uma certa inocência, mas é irônico porque essa mesma inocência tornava as acusações delas completamente imparáveis, não é? Quem duvidaria de uma criança que está sofrendo com tormentos demoníacos? No início, os alvos eram geralmente pessoas muito pobres, marginalizadas ou consideradas diferentes na cidade.
Mas logo isso começou a mudar. Martha Corey foi acusada. Ela era devota, ia à igreja, e sua acusação chocou a todos. Se alguém como ela podia ser uma bruxa, então isso significava que ninguém estava seguro. A reputação basicamente não significava nada e a fé não te protegia. E agora a comunidade está em confinamento, todos estão paralisados de medo. Defender o acusado basicamente era ser acusado também, certo? Se acusam uma mulher de bruxa e você defende dizendo que é sua esposa e vai à igreja, todos suspeitam. O que você esconde? Questionar as meninas era como questionar o próprio Deus. Então, como resultado, as pessoas simplesmente pararam de falar, todo mundo ficou em silêncio e então veio Rebecca, a enfermeira. Ela tinha 71 anos, era bondosa, respeitada e estava doente na cama quando o policial veio buscá-la. A família dela pedia misericórdia, mas nem os vizinhos acreditavam. Mas as meninas disseram que viram o espectro dela, essa forma fantasmagórica, ao redor dela, e isso foi tudo o que bastou. As provas invisíveis dos tribunais de Salem valiam mais do que uma vida de boas ações e presença na igreja. E durante o interrogatório dela, cada movimento era distorcido. Quando ela juntou as mãos, as garotas gritaram que as mãos delas estavam sendo esmagadas, e quando ela mudou de posição, elas gritaram que ela estava esmagando-as. E a lógica era irrefutável. Tudo o que ela fazia, as garotas reagiam. Então, como resultado, as pessoas diziam, bem, ela deve ser culpada. Se a garota dissesse que você a machucou, era verdade. Se negasse, mentia. Se confessasse, era culpado. Assim, só confessando era possível sobreviver e talvez pegar prisão em vez de ser enforcado. Isso era chamado de evidência espectral, acreditar que o espírito da bruxa podia sair do corpo e ferir pessoas mesmo de longe. Você podia simplesmente estar sentado na igreja enquanto seu fantasma estava estrangulando alguém do outro lado da cidade e você mesmo nem sabia disso, porque você foi tocado por essa mão maligna do diabo. E os tribunais aceitavam, visões viraram testemunhos. Se alguém visse sua forma estrangulando ela, você estava condenado. Os juízes diziam ao acusado, talvez você não saiba, mas Satanás age por meio de você. Como você luta contra isso? Se você está eles dizem, ei, nós sabemos que você é inocente, mas Satanás tomou seu espírito e o usa para matar ou atacar pessoas. Você só diria, tudo bem. Então, em abril, Elizabeth Proctor, esposa do fazendeiro João Proctor, foi acusada e João fica furioso. Ele chamou as garotas de mentirosas, se opôs aos julgamentos e defendeu sua esposa com coragem, mas isso foi fatal. Em Salem, defender o acusado era se expor ao questionamento. Dias depois, João também foi acusado e as garotas diziam que o espectro dele as ameaçava, ele e a esposa foram presos. Elizabeth, na época, estava grávida. A única coisa que a poupou de ser morta imediatamente, pelo menos temporariamente, foi o fato de ela estar grávida, e os tribunais da época não matavam uma criança que ainda não havia nascido. Mas não hesitaram em acorrentar a mãe na prisão. João não teria tanta sorte. No fim de abril, as prisões de Salem, Boston e Ipswich estavam lotadas. Ricos, pobres, jovens, velhos, ninguém estava seguro, as pessoas estavam simplesmente sendo reunidas e colocadas na prisão. Curiosamente, apenas magistrados poderosos, ricos comerciantes e ministros influentes não foram afetados por essas acusações. Eles nunca foram acusados. Esses julgamentos de bruxas atingiam apenas os mais fracos, e velhas rixas viraram combustível, certo? Essas disputas de terras e brigas de família que as pessoas tinham há décadas agora eram prova de bruxaria. Thomas Putnam, um dos homens mais influentes da vila, há tempos disputava terras com pessoas que depois foram acusadas. Agora, esses inimigos estavam sendo levados para a cadeia e a terra passava a ser dele. A feitiçaria virou arma para conquistar terras. Alguns se recusaram a esperar pelo julgamento e conseguiram fugir, como João Alden, capitão de navio que contou com a ajuda de amigos. Desapareceram para o interior, enquanto outros fugiram antes de serem capturados, espalhando histórias da loucura de Salem nas cidades vizinhas. Alguns foram acolhidos, outros rejeitados por medo de que a praga de bruxas fosse real, certo? Talvez essa pessoa seja uma bruxa que fugiu de Salem e veio para minha cidade. Não vou arriscar tê-los aqui, pois se houver julgamentos e eu abrigar uma bruxa, eles apenas mandariam essas pessoas embora. Até os animais estavam em pânico. 2 cachorros foram acusados de bruxaria e executados. Quão louco é isso? Se até os animais podem servir a Satanás, então tudo está fora de controle, certo? Tudo parecia perigoso e suspeito. Como um latido à noite, poderia ser apenas o chamado de um demônio. E aí, imediatamente, eles vinham até sua casa e levavam seu cachorro para ser morto. Então, naquele verão, a cidade inteira estava de cabeça para baixo. As pessoas estavam se voltando contra seus vizinhos, até mesmo membros da família contra membros da família.
Maridos testemunhavam contra esposas, pais acusavam filhos, e nem sempre por maldade. Parte disso era, claro, mas na maioria das vezes era puro terror. Era o terror de que você fosse acusado, era o terror de deixar o mal se esconder entre vocês, era o terror de que Deus pudesse puni-lo por ser cúmplice da feitiçaria, e em Salem as coisas tinham enlouquecido completamente. No fim de maio de 1692, Massachusetts está em colapso e as prisões lotadas. Os magistrados já não tinham autoridade. A colônia estava tomada por acusações e tantas pessoas foram acusadas que não sabiam o que fazer. Então, quando o novo governador, Sir William Phips, chegou em 14 de maio, ele entrou em uma cidade completamente degenerada e espiritualmente aterrorizada. E assim, quando ele se estabeleceu em seu cargo, recém-nomeado pela coroa inglesa para ser o novo governador desta colônia, ele precisava entender o que ocorria, pois a crise das bruxas não podia ser ignorada. Então, para restaurar a ordem, ele criou um tribunal especial destinado a lidar com essa ameaça e o chamou de Tribunal de Oyer e Terminer. Esse era um termo antigo em francês, basicamente significava ouvir e determinar, ou seja, saber quais eram os casos específicos. O nome sugere justiça, ouvindo casos e decidindo culpados, mas o tribunal não foi criado para isso. Tipo, bruxaria é real? Ele foi criado para encontrar quem são as bruxas? Então não era tipo, se você era uma bruxa, e sim, quem nesta sala é uma bruxa. Phips nomeou 7 juízes liderados pelo tenente-governador William Stoughton, nenhum deles advogado formado. Mas todos eles eram verdadeiros crentes na palavra de Deus. Eles viam Satanás como uma ameaça real, ativa, sabe, um inimigo em Massachusetts, e a si mesmos, basicamente, como soldados de Deus. Stoughton, em especial, era bem implacável. Ele era formado em Harvard, ex-ministro, e acreditava que misericórdia era fraqueza. Então, para ele, deixar uma bruxa viva era trair Deus e, basicamente, permitir que todos na cidade fossem, você sabe, potencialmente uma ameaça ao problema da feitiçaria. Então, toda absolvição era um pecado, certo? Cada execução era um ato de retidão. Sob sua liderança, o tribunal virou uma máquina de condenação. Quando os jurados hesitavam, ele os pressionava para obter condenação. Se testemunhas vacilavam, ele insistia ainda mais. É difícil imaginar a pressão que essas pessoas sentiam. Imagine um terrorista ou algo assim em sua cidade, onde quer que more. Imagine, há 5 pessoas aqui e algumas são terroristas, mas você não sabe quem são ou como se parecem. Cada pessoa que escapar causará mais mortes, então agora você pensa, ok, nós preferiam condenar inocentes à morte do que arriscar que alguém ruim escapasse, e era assim que viam essa ameaça. O problema da feitiçaria é a falta de evidências ou qualquer padrão de justiça. Agora eles seguem apenas a intuição. O tribunal reuniu-se pela primeira vez em 2 de junho em Salem Town. Bridget Bishop, quase 60 anos, trabalhava em uma taverna e usava roupas vivas e chamativas, foi a primeira julgada. Era um mundo em que se esperava que as mulheres fossem modestas e quietas, e Bridget se destacava. Ela usava cores vermelhas vivas, já tinha se casado 3 vezes e trabalhava perto de álcool e de homens bebendo. E isso já era, sabe, o suficiente para torná-la suspeita de ser uma bruxa. Ela já havia sido acusada de bruxaria antes, mas desta vez o desfecho já era certo. As meninas gritavam aflitas. Quando ela entrou, testemunhas relataram de novo histórias sobre seu espectro, dizendo que subia janelas, sentava-se em seus peitos e as ameaçava. Um homem afirmou ter visto o fantasma dela em seu quarto e chegou a balançar uma espada contra ele. E quando a lâmina atingiu o espectro dela, nada aconteceu. E o tribunal disse que isso era prova de que ela era uma bruxa. Se houvesse carne e ela estivesse no quarto, teria sido morta. O fato de nada ter ocorrido prova que era sobrenatural. O júri a declarou culpada e em 8 de junho sua sentença de morte foi assinada. 2 dias depois, Bridget Bishop foi enforcada em Proctor's Ledge. Ela insistiu em sua inocência até o fim, mas suas negativas só reforçaram a convicção dos juízes de sua culpa. Eles achavam que uma bruxa de verdade mentiria, criando uma armadilha kafkiana, certo? Tipo, se você dissesse, eu sou uma bruxa, eles diriam, bem, você é uma bruxa. E se dissesse que não era uma bruxa, eles diriam, bem, é isso que uma bruxa diria. Depois disso, os julgamentos viraram só teatro.
A casa de reuniões lotava em todas as sessões e as garotas afligidas sentavam na frente como convidadas very important person. E toda vez que elas choravam, o tribunal parava, e quando elas apontavam, todos se viravam. E elas eram simplesmente as pessoas mais poderosas de Salem naquela época, e as apresentações eram realmente intensas. Sempre que uma pessoa acusada se movia, as garotas imitavam a ação, certo? Elas simplesmente agarravam o próprio pescoço. Elas diziam que eram mordidas, esmagadas e atacadas por essas mulheres. Sentadas no tribunal, as pessoas ficavam boquiabertas e os juízes se inclinavam. Mesmo quando as marcas eram falsas, auto-infligidas ou feitas por elas ou pessoas próximas, ou as mordidas sob os vestidos eram causadas por elas mesmas. Naquele momento, isso não importava, pois a crença das pessoas já bastava. Então veio o teste do toque. Os juízes mandavam a acusada tocar uma das meninas e, se ela parasse de ter convulsões, isso era considerado prova pelo tribunal. O espírito da bruxa voltou ao corpo. Era tudo uma bobagem, certo? Mas isso era tratado como prova, e como era tão teatral, as pessoas simplesmente adoravam. A lei inglesa deveria ter protegido os acusados, quero dizer, por tudo o que se sabe, a lei inglesa nessa época era muito sofisticada. E no mundo era o padrão de evidência, certo? Havia direito a advogado, de interrogar testemunhas e presunção de inocência, tudo o que temos hoje na América. Mas em Salem, naquela época, essas proteções não existiam. Não havia advogados, nem defesa, nem presunção de inocência. Isso basicamente era uma tarefa impossível e o crime era invisível, certo? Como você prova que seu espírito não saiu do seu corpo? Como você prova que não fez um pacto com o diabo? Em um sonho, a única forma de provar inocência era confessar ser bruxa e acusar outros, tornando a confissão o único meio de sobreviver. Como as evidências espectrais de que falavam, certo? A ideia de acordar e ver uma versão fantasma de alguém no seu quarto, sabe? Isso era aceito no tribunal, mas a lei inglesa, mesmo então, rejeitaria tal evidência. Mas o influente ministro de Boston, Cotton Mather, enviou muitos sinais contraditórios sobre esse assunto. Ele alertava contra confiar só em evidências espectrais, mas também incentivava o tribunal a agir com vigor. Tentar pegar todas as bruxas? O problema é que as provas quase sempre eram só fofocas, brigas por terras, rancores ou mais visões. Esse conselho ambíguo permitiu que os juízes continuassem, sem se importar com a common law britânica ou algo parecido. E porque sem as evidências espectrais ou os boatos não haveria casos, então eles também procuravam essas marcas de bruxa. Isso era um sinal físico deixado pelo diabo. As mulheres eram despidas e examinadas detalhadamente para determinar se eram bruxas. Então, podia ser uma verruga, uma cicatriz ou uma pinta, e isso já podia ser suficiente para te condenar. Se não sangrasse ao ser espetado com agulha, era prova. Se sangrasse, procuravam outro lugar até achar algo suspeito. Era desumano e humilhante para essas mulheres, tiradas de casa, despidas e revistadas. Parecia uma verruga estranha no ombro, espetavam com agulha, e se não sangrasse, era prova. Os julgamentos estavam acontecendo rapidamente, e isso, sabe, era de propósito. Os juízes tinham medo de que, se hesitassem, isso pudesse trazer alguma dúvida. Em poucos dias ocorreram várias condenações, com uma justiça extremamente rápida, e como já estava decidido de antemão, então no final de junho, depois em agosto e depois em setembro, esse padrão continuou a se repetir. Acusação, julgamento, condenação, execução, e cada morte facilitava justificar a próxima, certo? Se aquela mulher era bruxa por ter uma pinta estranha no ombro, então quem tem uma pinta estranha também é bruxa. Então parar significaria, sabe, admitir que pessoas inocentes foram mortas e você não podia fazer isso. Agora eles viviam um ciclo infinito de condenação e execução, deixando as prisões ainda mais superlotadas, certo? Os prisioneiros estavam acorrentados nessas celas escuras e frias. Você tem que imaginar. Salem, no fim dos anos 1600, não era bom para ninguém, especialmente para os prisioneiros. Eles precisam pagar pela própria comida e alguns morrem antes dos julgamentos. As famílias recebem cobranças por quem está na prisão. Isso tudo é insano, as garotas gritam. Testemunhas relatavam, acusados negavam e diziam, isso te faz uma bruxa, tornando-os culpados. E você sabe, ninguém saía livre dessas sessões. E quando os jurados hesitavam mais uma vez, eles eram pressionados ainda mais para conseguir uma condenação. Agora, talvez a parte mais insana dessa loucura seja que todas essas execuções eram públicas. Sempre os condenados eram levados em carroça aberta pelo centro de Salem. Uma viagem lenta até Proctor's Ledge, onde pessoas eram enforcadas e multidões assistiam nas ruas.
Muitos apenas observavam em silêncio, enquanto outros zombavam das mulheres enforcadas e de outros. Alguns faziam orações pelos que estavam morrendo, os prisioneiros apenas sentavam ali, expostos, mãos amarradas e o vento no rosto. Alguns deles estavam, você sabe, rezando em voz alta, basicamente por perdão ou para serem aceitos no céu, ou que o carrasco mudasse de ideia no último minuto. Alguns choravam em silêncio, aceitando o destino. Outros gritavam, se irritavam e proclamavam inocência a todos. Mas não adiantava de nada. O LED dos supervisores ficava na periferia da cidade, uma área meio rochosa, e estava na base da Colina da Forca, com vista para o porto. Por séculos, acreditou-se que as execuções ocorriam no topo do LED dos supervisores. Historiadores confirmaram em 2016 que o local real era o penhasco abaixo. As execuções atraíam multidões e, para alguns, era dever testemunhar a justiça na nova colônia. Para uns, curiosidade, para outros, só medo. Temiam que ficar em casa parecesse simpatia pelas bruxas. E que, sabe, todos que estavam lá estavam, sabe, apoiando o que estava acontecendo. Isso faria com que eles ficassem seguros, sabe? Os ministros também apareciam, assistiam e assentiam com a cabeça, basicamente lembrando a todos que era assim que a justiça se parecia. Em 10 de junho de 1692, Bridget Bishop foi sozinha. Sua execução foi um teste. Foi só para testar a reação do público, certo? Se houvesse revolta, talvez os julgamentos parassem. Ninguém se indignou. Todos estavam com medo, sem protestar, apenas assistiram acontecer. Em 19 de julho, 5 mulheres morreram juntas. Sarah Good, Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth Howe e Sarah Wilds. Foram levadas à colina na mesma carroça e obrigadas a ver o enforcamento umas das outras. Sarah Good gritou ao reverendo Nicholas Noyes antes de morrer, chamando-o de mentiroso e jurando que Deus o faria engasgar com sangue um dia. Rebecca Nurse, de 71 anos, na verdade, tinha sido considerada inocente a princípio. Mas o juiz Stoughton não gostou do veredito e pressionou o júri a reconsiderar, basicamente dizendo que eles tinham cometido um erro, e então eles voltaram com o veredito de culpada. O governador Phipps concedeu um indulto, mas, pressionado pelos juízes, o retirou e renovou a sentença das mulheres afligidas. A execução de Rebecca Nurse criou um precedente perigoso, pois a misericórdia deixou de existir. Qualquer jurado que hesitasse aprendia que a clemência poderia então custar suas próprias vidas. 19 de agosto, mais 5 são enforcados: George Burroughs, Joan Willard, George Jacobs Sr., Martha Carrier e João Proctor. Este é um ponto de inflexão interessante, pois agora homens também são enforcados. Burroughs foi interessante. Ele tinha sido um ministro, era instruído, era respeitado. Ele já liderou a fé que agora o condena à morte. Antes de morrer, ele recitou perfeitamente a oração do Senhor, algo que, segundo os puritanos, uma bruxa não conseguiria. Então, naquele momento, a multidão ficou completamente em silêncio e, por um instante, todos na plateia meio que se olharam, como se perguntassem: será que cometemos um erro? E então Cotton Mather avançou a cavalo, alertando que o diabo poderia aparecer até mesmo como um anjo de luz. A oração perfeita de Burroughs era só o brilho do engano de Satanás. A multidão achou normal e a execução prosseguiu. Mas algo se quebrou ali e, para muitos, a dúvida foi plantada. E que talvez estivessem condenando essas pessoas inocentes à morte. E então mais 8 morreram em 22 de setembro: Martha Corey, Mary Eastie, Alice Parker, Mary Parker, Ann Putator, Margaret Scott, Wilmot Redd e Samuel Wardwell. 8 enforcamentos em um dia e julgamentos cada vez mais rápidos. Como se os tribunais sentissem que o tempo estava se esgotando e que as pessoas estavam começando a ficar um pouco cansadas de toda essa farsa teatral. Essa colina tinha se tornado, sabe, meio que um ponto e um palco para mortes em massa. 19 pessoas, sendo 14 mulheres e 5 homens, foram executadas entre junho e setembro. E seus corpos não foram enterrados no cemitério da igreja, como era comum para puritanos. Essas bruxas morreram em sintonia com Satanás, em aliança com o maligno, e nenhum solo consagrado poderia aceitá-las. O que aconteceu depois foi muito triste. Após o enforcamento, elas foram enterradas em covas rasas e sem identificação. Às vezes, famílias voltavam à noite para desenterrar em segredo e levar os corpos para casa, dando-lhes um enterro digno. Mas até isso era perigoso, porque se você fosse pego, isso significava que você seria preso e, sabe, agora seria condenado à morte. Mas a história de um homem se destaca, e esse é Giles Corey, de 81 anos, teimoso, inquebrável. E quando ele foi levado a julgamento, ele se recusou a se declarar culpado e, na verdade, ele simplesmente não disse se era culpado ou inocente.
Segundo a lei inglesa, o tribunal não podia prosseguir e recorreu a um antigo castigo, o esmagamento. Isso é conhecido como pen faute duro. Agora, eles deitaram Corey no chão, colocaram uma tábua sobre o peito dele e começaram a empilhar pedras lentamente, de forma deliberada. Entre cada edição e cada vez, eles perguntavam a Corey para declarar sua resposta: você é culpado ou inocente? Ele continuou calado. O peso crescia, suas costelas se quebravam e ele não respirava. Dizem que a língua dele saía para fora da boca, e quando isso acontecia, o xerife a empurrava de volta com sua bengala. Ainda assim, ele se recusou a falar. Segundo a lenda, suas últimas palavras foram: mais peso. Ele morreu em 19 de setembro, 3 dias depois, sua esposa Martha foi enforcada com mais 8 pessoas. Como Giles não se declarou culpado ou inocente, o Estado não pôde confiscar seus bens, que foram para sua família, como ele queria. Ele foi esmagado até a morte, mas no final não foi derrotado. Ao menos 5 pessoas morreram na prisão: Sarah Osborne e o bebê de Sarah Good. As cadeias eram frias, lotadas, sujas e faltava comida. Mesmo após os julgamentos, alguns seguiram presos por não conseguirem pagar taxas de comida e correntes. Então eles eram literalmente servos contratados, porque naquela época você tinha que pagar pela sua própria estadia na prisão. As execuções em si não eram exatamente violência de multidão, certo? Eram oficiais, organizadas e autorizadas pelas autoridades de Massachusetts. E isso é o que tornava tudo pior, porque não era um caos causado por um monte de pessoas que você poderia, de alguma forma, controlar. Era a lei do país, era a lei distorcida em algo irreconhecível, por causa do pânico e fervor religioso. Os ministros pediram que os condenados confessassem e salvassem suas almas, mas a maioria recusou. Eles rezaram, perdoaram seus acusadores como cristãos e encararam a morte à sua maneira. Maria East foi uma das últimas a morrer e escreveu uma petição ao tribunal para interromper sua execução, não para salvá-la, mas apenas para evitar que mais pessoas inocentes morressem. E em suas últimas palavras, ela perdoou todos que a condenaram, o que para mim é: você é uma pessoa melhor do que eu, Maria East. Outras ainda eram desafiadoras. Sarah Good amaldiçoou seu ministro, enquanto Rebecca Nurse rezou em silêncio. George Jacob Sr., fraco e apoiado na bengala, disse: eu sou inocente. Nas execuções finais de setembro, a multidão já era diferente. Não havia mais aplausos ou gritos de vitória, só um silêncio derrotado. As execuções já eram rotina, certo? A cidade fazia esse ritual sombrio porque acreditava ser o certo. No fundo, as pessoas perceberam que aquilo estava errado e sentiram o peso do que fizeram. E ninguém dizia nada em voz alta, mas o silêncio nas colinas dizia tudo. Em outubro de 1692, quero dizer, quase o quê? 8 meses desde que isso começou, não 10. O pânico que antes tomou conta de Salem começava a desaparecer. Não na vila, as garotas ainda gritavam e apontavam. Fora dali, em Boston e no restante de Massachusetts, começaram a ver o que ocorria como loucura. Muita gente já tinha morrido. Muitos eram respeitados, instruídos e tementes a Deus, frequentando a igreja regularmente. Quero dizer, até um pastor tinha sido enforcado. Tipo, o que está acontecendo? Os julgamentos já não pareciam justiça, só pareciam caos. Entre os presentes estava Increase Mather, um dos ministros mais influentes da Nova Inglaterra e pai de Cotton Mather, defensor inicial dos julgamentos. Em outubro, Increase Mather compartilhou um manuscrito entre ministros de Boston que expressava o que muitos já pensavam, mas não ousavam dizer. Ele afirmou que as evidências espectrais eram pouco confiáveis. Ele afirmou que o diabo podia se disfarçar de pessoas inocentes para enganar os tribunais. Enforcar alguém só por visões ou sonhos arrisca matar inocentes, que é o que o diabo deseja. Ele usou o pânico satânico deles contra eles, acusando-os de matar inocentes, que é o que o diabo quer. Então, ele disse que era melhor que 10 supostas bruxas escapassem do que uma pessoa inocente fosse condenada. E essa frase, esse pensamento caiu como um raio. E seus sermões foram impressos em panfletos e eles chamaram de casos de consciência sobre espíritos malignos. E isso se espalhou por todo Massachusetts, e as pessoas liam isso em tavernas e cozinhas. E pela primeira vez, a ideia de que os julgamentos poderiam estar errados começou a parecer possível. Todos começaram a notar, isso foi longe demais. E então veio a acusação que mudou tudo. Havia uma mulher acusada chamada Lady Mary Phipps. Agora, se esse nome soa minimamente familiar, é porque ela é a esposa do governador, William Phipps. A acusação de bruxaria contra Mary Phipps foi um grande escândalo e ultrapassou todos os limites. O medo havia atingido o auge. O governador, William Phipps,
foi enviado para lá para controlar essa colônia e colocar ordem nessa cidade. E ele estava lutando para provar seu controle sobre essas pessoas para a Inglaterra e, de repente, viu a loucura ameaçando. Não apenas sua colônia e sua cidade, mas também sua própria família, sua própria esposa. Ele agiu rápido e, em 29 de outubro de 1692, Phips dissolveu o tribunal e proibiu novas prisões por bruxaria. O julgamento foi interrompido e, em janeiro de 1693, um ano depois, formou-se o Tribunal Superior da Judicatura. E desta vez as evidências espectrais foram proibidas. E eles julgaram 56 casos de bruxaria, e desses 56 casos, apenas 3 resultaram em condenação. E dessas 3 condenações, Phips rapidamente concedeu o perdão, e em maio todos os prisioneiros restantes desses julgamentos de bruxas foram libertados. Muitos ficaram presos por mais de um ano e foram libertados em uma cidade que mal os encarava. Eles continuavam párias sociais. Tecnicamente, a histeria tinha acabado, mas o que veio depois foi esse silêncio desconfortável e raivoso, certo? Essa cidade de Salem estava destruída, famílias tinham desaparecido, vizinhos que antes estavam juntos na igreja agora nem sequer conversavam entre si. Era assim, a culpa pairava e todos haviam perdido algo ou alguém, conheciam alguém que foi morto. Mesmo assim, alguns se recusaram a encerrar a história. Nos anos seguintes, petições circularam e as famílias dos executados exigiam justiça. Eles queriam limpar o nome de seus entes queridos porque isso era uma mancha para a família. Ah, o irmão de fulano era bruxo, a tia de fulano era bruxa. Eles queriam suas propriedades e o nome da família redimido. Em 1696, 12 jurados assinaram um pedido público de desculpas, admitindo o erro. No ano seguinte, o Tribunal Geral de Massachusetts declarou um dia de jejum e arrependimento pelo que chamou de tragédia causada entre nós por Satanás e seus instrumentos. Foi uma espécie de confissão tácita, basicamente culpando o diabo e não a si mesmos pelo que tinha dado errado. No mesmo ano, Samuel Paris, ministro cuja casa iniciou tudo, foi obrigado a deixar a vila de Salem. Ele nunca admitiu culpa, nem disse que os filhos mentiam, apenas afirmou ter cumprido seu dever diante de Deus. Algumas confissões só vieram depois. Em 1706, Ann Putnam Jr., uma das principais acusadoras, pediu desculpas à igreja. Ela disse que foi iludida por Satanás, e se ela realmente acreditava nisso, ou apenas disse o que era esperado dela, ninguém pode realmente saber. Samuel Sewell, um dos poucos arrependidos, permaneceu em sua igreja em Boston em 1697. Enquanto o pastor lia sua confissão em voz alta, ele abaixou a cabeça diante da congregação e jejuou anualmente no aniversário das execuções pelo resto da vida. Mas William Stoughton, juiz principal, foi quem realmente impulsionou os julgamentos com esse vigor, e ele queria que todos fossem completamente condenados e se livrar de todas as bruxas. Ele nunca pediu desculpas, tornou-se governador e defendeu tudo o que fez até o dia em que morreu. O povo de Salem seguiu em frente, construiu casas, plantou colheitas e gerou novas gerações. Mas o peso do que aconteceu nesta cidade nunca desapareceu, apenas afundou mais fundo e ficou enterrado sob anos e anos de silêncio. Tecnicamente, a histeria havia acabado, mas a vergonha nunca foi embora. E eu não sei... Entender Salem nunca é fácil para os americanos, mas isso acontece em todo o mundo, certo? Por séculos, as pessoas vêm perguntando a mesma coisa. Como essa pequena cidade simplesmente perdeu a cabeça? Como o medo fez pessoas comuns agirem como uma quase Gestapo e se tornarem carrascos? Alguns atribuem a fé extrema em Deus, outros consideram apenas histeria coletiva. O pânico e a ansiedade de uma pessoa podiam contagiar as outras, então as meninas podem ter começado com um pânico verdadeiro. Talvez elas estivessem tendo terrores noturnos, ou talvez gostassem da atenção, ou talvez tenham sido coagidas pelos pais a livrar a cidade do mal. De qualquer forma, quando acreditaram nelas, já era tarde. E sem mencionar a velha política de Salem, que realmente alimentou muitos desses rancores, certo? Essa cidade estava fervendo há anos por causa de terras, dinheiro e orgulho. Todas essas pessoas vêm para essa cidade buscando riqueza e uma vida melhor para si. Os julgamentos permitiram que eles canalizassem a raiva, certo? E sem falar no sexismo que existia na colônia nessa época, a maioria dos acusados, condenados e executados eram mulheres que não se encaixavam no padrão, certo? Viúvas, mulheres independentes que falavam o que pensavam e usavam roupas rejeitadas pelos homens. Elas eram simplesmente consideradas bruxas, e isso tornava tudo muito mais fácil do que tentar controlá-las. E fora de Salem o mundo também não era tranquilo, certo? A colônia havia sido atacada, a liderança estava abalada,
A coroa inglesa se perguntava o que estava acontecendo com seu povo lá. Isso é uma loucura, e o futuro de toda essa colônia era realmente incerto, e todos precisavam de alguém para culpar. E a bruxaria, esse pânico satânico, deu a eles uma válvula de escape. E no fim, não era sobre demônios, bruxas ou qualquer uma dessas coisas, era sobre pessoas convencidas de que estavam certas em nome de Deus. Pessoas com medo por si e suas famílias dispostas a trair vizinhos. E é por isso que eu acho que essa história vale a pena ser lembrada, vale a pena realmente meditar e refletir sobre ela. Porque mostra o quão rapidamente a justiça, o medo e a indignação podem nos levar a, você sabe, deixar a justiça em segundo plano. E você sabe, buscar nossos vizinhos e quem compartilha a comunidade, certo? O silêncio vira segurança. Ninguém quer se manifestar, mostrando como o medo transforma pessoas comuns e boas em monstros. Hoje, Salem é uma cidade tranquila, com cafés, lojas de souvenirs e Proctor's Ledge para visitar. Você pode ver o memorial feito em 2017 com 19 nomes gravados na pedra. As pessoas param, leem os nomes e imaginam como era estar ali naquela época. E a colônia levou anos para admitir seu erro. Em 1697 houve jejum e oração, e depois, em 1711, algumas das condenações foram anuladas, mas só em 1957, mais de 250 anos depois, talvez seus pais já estivessem vivos. Só então Massachusetts fez um pedido formal de desculpas a todas as pessoas inocentes que matou. Algumas das vítimas foram inocentadas naquela época, mas o restante só em 2001 e a última vítima só foi exonerada em 2022, literalmente 330 anos após a execução original. E por muito tempo, as famílias carregaram o peso desses nomes e contavam histórias para seus filhos e netos sobre como seu familiar foi injustamente morto pelo Estado por causa da execução ou do testemunho, na verdade, de apenas algumas poucas pessoas da cidade. Agora esses nomes são apenas uma espécie de fantasmas que você vê em placas e museus. No Halloween, as pessoas vão lá com chapéus de bruxa e brincam, quase como uma encenação turística. Eu entendo, é divertido, eu faria igual. Outros dizem isso, é uma forma de cura e retomada. Meio que esse momento quase misógino na história americana. Outros dizem que isso meio que banaliza e faz uma zombaria dessa tragédia terrível que aconteceu. O passado ainda está lá, agora como atração turística, mas a verdadeira Salem não são as lojas e museus. É esse momento de histeria coletiva em que as pessoas ficaram muito assustadas e a justiça foi tão corrompida por pessoas mal intencionadas que inocentes foram mortos. Os julgamentos acabaram em 1693, mas os padrões continuaram, e isso é algo com que os humanos ainda lidam. Esse medo de culpar grupos minoritários pelos problemas da sociedade, condenar pessoas por conveniência e o receio de se calar sem lutar por justiça. Salem foi uma das primeiras vezes em que isso foi registrado e reconhecido. Então, eu acho que para nós não se trata de bruxas ou de mistério e feitiçaria. Acho que é uma história humana sobre nosso comportamento em tempos de estresse e dificuldade. E essa é uma versão resumida da história dos julgamentos das bruxas de Salem. Eu não sei, cara, eu acho que é só um problema humano, onde os seres humanos, quando enfrentam uma ameaça existencial, algum tipo de dificuldade que estamos lidando como sociedade, de simplesmente culpar algo, alguém, algum grupo. Naquela época, devido à religiosidade, havia um bode expiatório fácil. Quando lei, classe espiritual e autoridade religiosa atuam juntas, as coisas podem sair do controle. Digo isso como católico. Acho importante a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos da América, porque se você simplesmente assume que esse tipo de ataque espiritual é, uma evidência válida, então você acaba tendo coisas como, depoimentos de cetro, e você fica bom, eu vi essa pessoa como um fantasma, e não existe um padrão de evidência, não há nenhuma prova que realmente possa superar isso. E se você disser que é inocente, então na verdade você é uma bruxa? E você cria esse tipo de armadilha lógica, onde você tem pessoas que estão, completamente desamparadas e também sofrendo. Agora estão na Berlinda, e a situação em Salem não melhorou. Nem o inverno seguinte foi melhor após se livrarem das bruxas. Eu fico não sei, é um problema humano, e eu acho que essas coisas que temos na sociedade são realmente úteis, certo? A separação entre igreja e Estado é valiosa. E por mais que, eu seja católico e curta, as coisas católicas, é sim, mas eu tenho que reconhecer que nem todo mundo na minha sociedade é católico, então eles não podem ser governados pelas mesmas leis.
Eu não acho que a Bíblia possa ser, sabe, a única regra de lei em um lugar. Acho que todos esses equilíbrios no sistema judicial, como inocente até prova em contrário e padrão de provas, são importantes. Sabe, um júri formado por seus próprios pares que não estão sendo pressionados por juízes, o direito a, sabe, um julgamento rápido com um advogado presente. Todas essas coisas tornam o processo judicial mais lento, mas são tão importantes para garantir que pessoas inocentes não sejam mortas. E quero dizer, até mesmo a pena de morte em geral, acho que é algo que provavelmente deveria ser questionado em relação a isso. Sim, o Estado deveria ter o monopólio de matar pessoas? Não sei. Você vê esse caso e pensa, sim, há vários outros problemas. Agora pessoas morrem pelo Estado e 200 anos depois eles só dizem, ops. Mas essas são pessoas de verdade, com filhos, famílias, esposas e maridos. E, sabe, essas pessoas simplesmente foram eliminadas, tiradas da face da terra, só porque, sabe, algum tribunal de fachada as condenou. Então eu acho que é uma espécie de paralelo interessante com os dias de hoje, onde é tipo, ei, toda vez que você está em uma posição em que as coisas estão indo mal para a sociedade, e as pessoas no poder só querem dizer, ei, a culpa é daquelas pessoas. Eu penso, dá um passo atrás e respira, entende? Se um grupo de pessoas estiver causando problemas, faça um julgamento legítimo com advogado e o devido processo legal oferecido a todos neste país. E só tenta relaxar, sabe? Porque os julgamentos das bruxas de Salem são apenas um microcosmo de outras coisas que aconteceram em todo o mundo, certo? Governos estrangeiros possuem diferentes sistemas judiciais. Se alguém de alto status diz que você fez algo, você será punido, tipo chicoteado. Eu só acho que, como americanos, e você sabe, como pessoas com uma rica história de justiça, nós deveríamos tentar manter esse padrão de justiça. E coisas como Salem, eu acho que infelizmente servem como uma lição útil para mostrar o que acontece quando a histeria toma conta de um grupo. Fico curioso, já houve algum tipo de consenso moderno sobre por que essas garotas estavam se comportando dessa maneira, tipo, as garotas que estavam acusando? Você pode pesquisar isso? Eu imagino que o pai seja um ministro, ele está ensinando seus filhos desde o primeiro dia, tipo, ei, o diabo está à porta, o diabo vai entrar, o diabo vai entrar. Eu imagino que essas garotas tenham um trauma religioso e comecem a ter terrores noturnos como resultado desse medo, sabe? E aí o pai está dizendo para elas assim, olha, se vocês condenarem essa pessoa, vocês vão livrar nossa cidade de, sabe, vocês vão livrar nossa cidade do próprio Satanás. Mas eu também fico pensando se talvez houvesse algum fator externo, tipo chumbo na água. Então na verdade é perto. Possível envenenamento por ergot devido ao centeio contaminado causando histeria em massa, que é algo que já ouvi antes. Interessante, envenenamento por ergot devido ao centeio contaminado, especificamente naquela parte de Salem. Correto? Uau, e todas essas pessoas estão... Quais sintomas do centeio contaminado? Delírios, paranoia, essas coisas. Convulsões, náusea, vômito, dores musculares, espasmos, confusão e alucinações. Interessante. Então essas garotas estão sendo afetadas potencialmente por esse centeio contaminado que está fazendo com que elas tenham essas convulsões e crises. E então, mas você tem o fato de que eram as filhas do ministro. Ele disse, obviamente é o diabo. E assim começaram os julgamentos das bruxas. Acho que começou com uma ou duas tendo envenenamento por esporão do centeio, e o resto só acompanhou. Entrou em histeria. E além disso, eu imagino que, sabe, as pessoas, tipo, o pai que é o ministro, está pressionando a filha. Ei, quem fez isso com você? Vamos resolver, só me diga quem foi. Quero dizer, eu entendo tudo isso. Acho que muitas feministas se apropriaram disso e dizem, sim, isso é tipo, sabe, o patriarcado matando mulheres, e eu entendo isso, porque, tipo, é uma sociedade meio patriarcal que está matando mulheres, mas ao mesmo tempo parece que todos aqui são cúmplices. Sabe, tipo, mulheres estão dedurando outras mulheres, tipo, todos os testemunhos, basicamente quem está condenando essas pessoas à morte são as próprias mulheres. Acho que a lição não deve ser que homens são maus com mulheres, mesmo que sejam. Não estou duvidando disso, mas estou sugerindo que isso é uma questão humana, da qual todos os seres humanos precisam estar cientes. No caso de, não literalmente isso acontecer de novo, mas tipo, chegamos a outro ponto em que o Estado, o governo está tentando convencer as pessoas a dedurarem umas às outras, e eu acho que, no fim das contas, a classe trabalhadora precisa se levantar contra as elites. Acho que essa é a principal lição que podemos tirar, que a classe dominante, no fim das contas, está tentando culpar todas as suas falhas no povo e fazer com que a gente brigue, e nós precisamos ter solidariedade. Além disso, a peça ou o livro são muito bons, mas o filme é ainda melhor, se você quer saber minha opinião. Daniel Day-Lewis é John Proctor. Ou, Sim, o que é muito bom.
Qual é o nome do filme? O Crisol. O Crisol? Sim, já ouvi falar desse. Eu provavelmente deveria assistir. Ótimo. É bem maneiro. Uma das melhores performances dele. Talvez eu confira, preciso ver mais filmes. Galera, esse foi mais um episódio do Acampamento. Obrigado pelo apoio, confiram o Acampamento de Religião e de História, onde foco nesses temas. Me assistam no Roadmark Gagnon ao vivo e confiram os produtos. Se omiti algo sobre o tema, lembrem-se, não sou especialista em história colonial americana. Se deixei algo passar, me corrijam nos comentários, por favor. E além disso, comentem o que vocês acham. Por favor, deixem alguns comentários para mim. O comentário mais curtido ganhará produtos grátis. Vamos te presentear de algum jeito, ainda mais nas festas. Novos produtos de fim de ano estão chegando. Quero agradecer por apoiarem essa comunidade, manterem as luzes e o fogo acesos no acampamento. Obrigado por estarem comigo. Até a próxima.